Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz essa noite por estar na presença de Deus? Amém? Você poderia aplaudir ao Senhor Jesus por essa noite? Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Porque Ele é digno, Ele é merecedor, como foi falado aqui, que daremos nós ao Senhor, né? Por todos os benefícios que nos tem feito. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, por gentileza. No livro segundo escreveu Samuel, capítulo 6. Hoje nós iremos falar sobre o bem mais precioso das nossas vidas. E eu tenho uma palavra de Deus para os vossos corações. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Que Deus possa me usar como canal, como instrumento para a sua vida essa noite. Amém, irmãos? Toda atenção é pouca, por gentileza, para que você possa absorver aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Em nome de Jesus. Eu estava aqui, enquanto o pastor orava pela minha vida, eu lembrei que uma vez eu ouvi dizer, um pregador falando que eu possa ser luva, aonde o Senhor possa colocar suas mãos. E eu me lembrei dessa frase, eu estava pedindo a Deus, Deus, que eu possa ser luva essa noite, aonde o Senhor venha colocar suas mãos e me usar para a tua amada igreja. Pois a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Deus. E eu falei, Deus, eu também sou teu, o pastor é teu, o ministério, a igreja é tua. Então fala conosco, tenha liberdade aqui, abre o nosso coração. Capítulo 6, versículo 5, e diz assim a palavra do nosso mestre. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor com todos os instrumentos de madeira de faia, como também com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbalos. Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se inflamou contra Uzá, e Deus o feriu ali, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se afligiu muito com isso, porque o Senhor ferira Uzá, e ele deu um nome àquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi temeu o Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Você pode repetir comigo? Como virá a mim a arca do Senhor? De novo, em alto e bom som. Como virá a mim a arca do Senhor? Mais uma vez você pode se assentar. Como virá a mim a arca do Senhor? Se assenta glorificando a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vou ser bem breve e objetivo. O
capítulo 6, irmãos, trata exatamente do bem mais precioso na vida do crente. Fala sobre a arca de Deus. Em outros textos, mais conhecido como a arca da aliança, ou arca do concerto. E nós podemos ver que no Antigo Testamento, a arca da aliança era o bem mais precioso na vida do povo de Israel. O capítulo 25 de Êxodo explica pausadamente todos os detalhes, dá licença, pastor, desta pequena arca que nós temos aqui em cima desse altar. Capítulo 25 de Êxodo explica com detalhes. Depois você pode ler em casa. E a arca de Deus, ou arca do Senhor, ela trazia 3 elementos que marcaram o povo de Deus, que marcaram a história de Israel no Antigo Testamento. Aquela madeira, aquela caixa de madeira de acácia, que era larga, era comprida e profunda, ela carregava 3 elementos que marcaram a história de Israel. Entre eles estavam o Decálogo, que são os 10 mandamentos, as tábuas da lei, que marcaram Israel. Estava também alguns maná, que foram a provisão e a providência de Deus para Israel durante 40 anos caminhando no deserto. Estava também dentro daquela caixa de madeira a vara de Arão, que floresceu no deserto, confirmando o ministério sacerdotal na vida de Arão. E esses 3 elementos, irmãos, marcaram a história de Israel. E a Bíblia conta que, além desses 3 elementos, havia uma tampa toda de ouro em cima, que fechava essa caixa de madeira. E acima dessa tampa havia 2 querubins, um de frente para o outro, com o rosto um virado para o outro, como está aqui, com as asas abertas, encostando uma na outra, simbolizando a aliança de Deus com a humanidade. Então a arca de Deus, aquela caixa de madeira, era conhecido como a arca, a presença, o trono de Deus na terra. Grava bem isso. Era ali em cima daquela tampa, daquela caixa de madeira, que Deus se manifestava, que vinha a glória, que vinha a presença de Deus. Arrepiou aqui já. E o capítulo 6 trata exatamente sobre isso.
o rei Davi, oh glória, o homem segundo o coração de Deus, ele vai em busca, ele vai atrás do trono de Deus. Ele vai em busca para trazer o trono de Deus para o seu trono. Porque ele entendia, pastor, que não adiantava nada ele ser rei, ele ser guerreiro, ele ter riqueza, ele ter abundância, ele ser famoso, mas não tendo a presença de Deus. E o capítulo 6 trata exatamente sobre isso, das duas tentativas que Davi vai fazer para trazer esse trono, que Davi vai buscar esse trono. E a primeira, nós lemos aqui, foi derrota. A primeira busca de Davi para a presença de Deus, nós lemos aqui, nesses 4 versículos, que foi fracasso, foi derrota. Por quê? Porque nós lemos que o rei Davi, ele vai buscar a presença de Deus, a arca de Deus, e ele vai colocar em cima de carros, ele vai colocar em cima de bois. Para quê? Aleluia, oh glória a Deus. Para que a presença de Deus pudesse chegar mais rápido, para que a presença de Deus, para que a arca de Deus pudesse ter facilidade. E tempo, facilidade e agilidez é muito bom, irmãos. Eu cobro muito isso do meu filho. Agilidez e rapidez é bom. Mas Deus ministrou o meu coração. Filho, é bom para a tua vida secular. Porque quando se trata da minha presença, agilidez e rapidez não é comigo. Guarde isso. Agilidez e rapidez são coisas totalmente contra aquilo que nós chamamos de cruz, aquilo que nós chamamos de evangelho. Porque quando nós estamos no conforto, quando nós estamos na agilidez, na rapidez, devemos desconfiar de alguma coisa. Alguma coisa está errado. Por quê? Porque evangelho é porta estreita. Evangelho é luta. Então, não se apresse. Não se apresse com as coisas de Deus na sua vida. Guarde o que o Espírito de Deus está ministrando ao teu coração essa noite. E a Bíblia vai dizer que por ele tomar essa atitude, o filho do sacerdote
vai morrer. Aleluia. Irmãos, o tempo, ele é terrível. O tempo, nós precisamos ter cuidado com o tempo. Quando eu era jovem, eu ficava esperando o tempo da goiaba dar o fruto, para que quando ela desse aquele fruto, eu pudesse pegar ela e degustar daquela goiaba. Mas se passasse muito tempo, aquele fruto ia apodrecer. Então, por isso, respeite o tempo de Deus na sua vida. Respeite as coisas de Deus na sua vida. Agilidez e rapidez é bom para a nossa vida secular. Agora, quando se trata de evangelho de cruz, precisamos ter o que é mais dito aqui pelo pastor, direcionado pelo Espírito Santo: paciência. E a Bíblia vai dizer que o rei Davi, eu estou terminando, irmão, vou ser muito objetivo. Ao acontecer isso, ele teme muito ao Senhor, ele teme muito a Deus. E a Bíblia diz que ele vai orar, ele vai pensar, ele vai se consultar como que ele deveria trazer a presença de Deus para Jerusalém. Só que nesse período, ele vai colocar a arca de Deus na casa de um homem. Ele vai colocar a arca de Deus na casa de um homem. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando a arca de Deus, ela entra na casa desse homem, desta família, a Bíblia vai dizer que em 3 meses, Deus mudou a história da vida daquele homem e daquela família. Eu imagino, irmãos, imagina comigo, as pessoas que moravam perto, a redondeza daquela casa, olhando para a situação e para a vida daquele homem, dizendo assim: ó, o filho do sacerdote tentou meter a mão e morreu. O que vai acontecer agora com a casa desse homem? O que vai acontecer na vida desse homem agora? E existe, irmãos, 3 tipos de demônios que operam na vida do fofoqueiro. A teologia não diz não, mas a gente descobre durante a caminhada. O primeiro é me disseram, o segundo é me contaram, e o terceiro é fiquei sabendo. Você já deve ter ouvido falar nisso, não já? Imagina os vizinhos daquele homem dizendo: olha, fiquei sabendo, me contaram, me disseram. Irmãos,
A Bíblia vai dizer que durante esse período, 3 meses, precisamente falando, a casa de Obed-edom foi mudada. 3 meses que a arca ficou na sua casa, mudou a sua história. Não, você não entendeu. 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, mudou a sua história e a história da sua família. Deus abençoou toda a sua casa, toda a sua família. Agora sim, em 3 meses, pastor, Deus mudou, pastor, a vida de Obed-edom e da sua família. Vamos voltar lá para o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14. Jesus disse assim, eis que eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar aquilo que estava dentro da casa de Obed-edom, aquilo que mudou a história de Obed-edom, e ele vai estar com vocês 3 meses, foi isso que Jesus falou? Elas vai estar com você durante 1 ano, foi isso que Jesus falou? Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Aleluia! Mereciam glória a Deus, irmãos, por essa presença que você carrega, por essa presença que está aqui essa noite. Mas o mais engraçado é que antes de Israel perder a arca, essa arca viveu, essa mesma arca que mudou a área financeira, Deus abençoou a semente, o plantio, toda a casa de Obed-edom. Essa mesma arca, ela ficou entre 20 e 25 anos na casa de um homem chamado o sacerdote Eli. E o que aconteceu lá, você sabe? Já ouviu falar? Nada. Agora, por que na casa de Eli não aconteceu e na casa de Obed-edom aconteceu? Durante 3 meses, na casa de Eli ficou entre 20 e 25 anos, que eu estudei, e não aconteceu nada. Aí a gente começa a entender e a ficar, Deus, por quê? Por quê? Por quê? E o Espírito Santo fala conosco. Por quê? Como eu falei, o tempo, a gente precisa ter um cuidado com o tempo. O sacerdote Eli, ele se acostumou com o sagrado. O sagrado para ele era algo já normal, natural. Não era mais aquilo que era santo, aquilo que era puro, aquilo que era perfeito. Sabe? Sabe, pastor, quando a gente se converte, aleluia, eu estou sentindo a presença, a graça de Deus aqui. A gente entra dentro da igreja, pastor, a gente não quer nem saber quem é que vai pregar. A gente não quer nem saber quem é que vai louvar. A gente já está dando glória a Deus antes do pastor pedir para dar glória.
Quando a gente se converte, a gente não olha nem para o som, se está dando microfonia, se a bateria está no ritmo, se o teclado está no volume bom. Quando a gente se converte, a gente chega aqui, a gente só quer adorar, a gente só quer dar glória a Deus, a gente só quer dar aleluia, a gente só quer glorificar. Quem vai pregar? Gabriel, glória! A gente já está glorificando. Aí o tempo vai passando, pastor. O tempo vai passando, a gente vai ficando 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos. Aí a gente chega na igreja, o som tá bom. A gente chega na igreja, quem vai pregar? Fulano. A bateria tá alta. Quem vai louvar? A gente se acostuma com aquilo ali. Aquilo ali passa a não ser mais um ambiente espiritual. A gente trata aquilo que é espiritual, traz para o natural. Aí Deus fala, Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer abençoar. Aí está como a casa de Eli. Muitas das vezes, aquilo que era santo, que é a presença de Deus, a gente passa a tratar como natural. Irmão, esse culto aqui é espiritual. Se você entrar aqui querendo ver o pastor, querendo ver o irmão, querendo ver os louvores, querendo saber quem que vai falar, quem que vai pregar, quem que vai louvar, você não vai receber e não vai entender nada. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas só são discernidas espiritualmente. Aí a arca ficou dentro da casa do sacerdote Eli. Os filhos dele cresceram, criança, adolescente, adulto, e não souberam distinguir aquilo que era santo e aquilo que era imundo. Irmãos, não se acostume em vir para a igreja simplesmente para marcar presença, para ver os irmãos, para tocar, para cantar, para ficar na portaria. Não venha para a igreja simplesmente porque você já está há muito tempo sem vir à igreja, senão daqui a pouco vão te chamar de desviado. Não, venha para esse lugar com um propósito, e o propósito é único, aquele que no princípio, no começo, sabe, que você se converteu, você não olhava para nada do que eu falei aqui, para quem ia cantar, para quem ia louvar, como é que estava o som, você só queria glorificar, você só queria adorar, aonde tinha vigília, aonde tinha culto, aonde tinha coisa de Deus, você queria estar. É isso que Jesus está querendo trazer de volta aos nossos corações. Aí quando entra na casa de Obed-edom, não, eu imagino, estou todo arrepiado aqui, irmão. Eu imagino Obed-edom e a sua família. Nós temos a presença de Deus na nossa casa. Nós temos a presença de Deus no nosso lar, na nossa vida. Aonde a gente vai, a arca de Deus está conosco. Então, não importa o tempo de crente que você tem na igreja. Tem gente, irmão, que passou 20, 30 anos, mas continua com o mesmo vigor, com a mesma adoração, mesma intensidade. Isso, pastor, mas tem gente que perdeu essa intensidade.
Deus está dizendo hoje, essa noite para a gente: não perca a intensidade de buscar a minha presença. Não trate as coisas espirituais como naturais na sua vida, porque o que sai de cima desse altar, irmão, pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida. O que é falado em cima desse altar, o que é apregoado, é como um canal, é como uma ponte, é como um rio que desce de Deus e vem para cá e é derramado sobre nós. É o anjo passando com a bandeja e dizendo: quer, recebe. Mas às vezes estamos distraídos. E não recebemos aquilo que Deus preparou para nos entregar. E a Bíblia diz que Deus mudou, irmão, a história daquele homem. Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa mensagem toda, mas eu queria que você guardasse de experiência com isso no seu coração. Davi teve 2 tentativas de buscar a presença de Deus. A primeira, ele tentou com agilidade, com rapidez, e foi frustrada. Daí ele foi orar, daí ele foi consultar a Deus, ele foi consultar os anciões, como que carregava a arca. E eu vou resumir aqui, outro dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E Davi vai descobrir que a arca de Deus, ela tinha que ser carregada no ombro. No ombro. E ombro, irmão, na Bíblia, ou até mesmo no natural, ombro fala de responsabilidade. Estou arrepiado aqui, irmão, falando disso. Ombro fala de responsabilidade. Então, a primeira coisa que precisamos ter para carregar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, é responsabilidade. Se eu não tiver responsabilidade, as minhas tentativas serão frustradas, como a de Davi foi na sua primeira. Eu preciso ter responsabilidade. Responsabilidade dentro de casa, responsabilidade com o meu trabalho, responsabilidade com o meu pastor e com a igreja, e responsabilidade com a família. Por quê, irmão? Porque perder amigo é ruim demais, não é? Perder família é pior ainda. Agora, perder a presença de Deus, pastor, é algo frustrante. É algo decepcionante demais, irmãos, que nós não podemos, de maneira alguma, perder esse bem precioso que Deus preparou para nós. Deus, Ele não unge ideias, Deus não unge estratégias, Deus não unge terra, Deus unge a mim, Deus unge a você, e dá estratégia, e dá ideias, e unge a terra através de você, abençoa aquela terra, abençoa eu, abençoa você. Lembra de Abraão e Ló? Abraão falou assim: olha Ló, você pode escolher para qual lugar você quer ir. Aí Ló estende os olhos e vê
A terra de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que era como o jardim do Éden. Ele deve ter pensado assim: aquela terra é abençoada. Mas a bênção não está na terra. A bênção não está na terra. A bênção não está naquele emprego que você tanto almeja. Tem muita gente que se frustra hoje por isso, porque acha que a bênção está em coisas. Quando eu ter aquele carro, eu vou ser abençoado. Quando eu ter aquela casa, eu vou ser abençoado. Quando eu ter aquela mulher, aquela gata, eu vou ser abençoado. Quando eu ter aquele varão, eu vou ser abençoado. Quando eu ter aquele sonho meu concluído, eu vou ser abençoado. Deus está dizendo: a bênção está em você. A bênção já está sobre a tua vida. Eu só não te entreguei ainda porque ainda não está no tempo. Não está na hora, eu estou te preparando. Porque aquilo lá é pouco para o que eu posso fazer. Aleluia! A presença de Deus está aqui, igreja. Não perca essa essência, não perca essa presença. Faça como o rei Davi, que vai em busca da presença de Deus. Aleluia! Deus te convida essa noite a não perder a presença de Deus. Não perca o bem mais precioso que eu lhe dei, que é a presença de Deus. Eu vou terminar agora. Vou terminar agora falando sobre isso aqui, que eu até anotei. E a arca, ela só podia ser carregada por uma tribo. Alguém lembra o nome da tribo? A tribo de Levi. Somente a tribo de Levi poderia carregar a arca. Então Davi, ele está fazendo o que, pastor? Para trazer a arca de Deus, ele está obedecendo aquilo que foi escrito lá atrás, para que ele possa atrair a presença de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, irmãos, que isso, que presença, que graça que está aqui nesse altar, que eu preciso fazer é obedecer. Obedecer ao meu líder, obedecer aos meus pais, obedecer ao meu patrão, meu chefe, encarregado, líder. E a palavra também, principalmente, porque a palavra diz sobre tudo isso. E Davi vai obedecer. Aí ele vai fazer tudo certinho que estava escrito. Ele vai chamar a tribo de Levi. Só que eu descobri que essa tribo de Levi, ela era dividida em 3 famílias. A tribo de Levi, ela foi dividida em 3 famílias, para carregar as coisas sagradas de Deus, os utensílios. Naquela época ainda não existia o templo. Naquela época era a tenda, e a tenda era móvel. Quando a nuvem que estava em cima daquela arca, ela andava, eles tinham que desmontar a arca, desmontar a tenda e andar. Se a nuvem parava, eles tinham que levantar a tenda e acampar ali. E Deus, através de Moisés, escolheu a família de Levi
para carregar esses utensílios. E eu descobri que essa tribo, ela foi dividida em 3 para carregar esses utensílios. Presta atenção. E a primeira família foi a família de Gerson. Já ouviu falar? A família de Gerson. A família de Gerson, Deus vai falar com Moisés: você vai dar a eles os bois, os carros. E a segunda família são a de Merari, que eram os meraritas. Deus vai falar com Moisés: você vai entregar a eles os carros, os bois. E a terceira e última família é a família de Coate, que eram os coatitas. Então guarde bem, a tribo de Levi foi dividida em 3, para que esta família pudesse carregar. Você vai entender por que eu estou falando isso. A primeira de Gerson, que eram os gersonitas. Segunda, Merari, que eram os meraritas, que foi entregue a essas 2 famílias para carregarem os bois, as carroças. E a terceira eram os coatitas. Os coatitas iriam carregar o quê? A arca nos ombros. Deus falou para Moisés assim: Moisés, para os coatitas você não vai dar carros. Para os coatitas você não vai dar cavalo, não vai dar bois. Ah não, Senhor, não. Os coatitas vão carregar a minha presença. Eles vão carregar a arca. Olha que privilégio. Os coatitas de Deus estão aqui hoje. Os coatitas. A Bíblia diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos. Salmo 20, mas nós confiamos e depositamos a nossa esperança no Senhor. Imagina um deserto, pastor, 40 anos que o povo ficou no deserto, e eu vou terminar aqui outro dia, a gente vai falar mais sobre isso aqui, se o Senhor assim permitir. No deserto, no sol quente, a família de Gerson em cima do cavalo, em cima da carroça, olhando para os coatitas e dizendo: está no sol quente danado, eu estou aqui na carroça, não ando a pé, estou em cima de carros. Eu imagino os meraritas olhando também e dizendo assim: abandone isso daí, rapaz. Olha o sol quente que está. Você está andando a pé. Um sol quente desse. A gente está aqui em cima de carros, no maior conforto. Eu imagino os coatitas de baixo. Alabara, xandará, bandará, candará, mandarabá. Olhando os meraritas, olhando para a família de Gerson, naquele sol eles levantando aquela arca e dizendo: eu não estou em cima de carros, eu não estou no conforto que vocês estão, mas eu carrego, eu trago o que vocês não podem carregar. Eu não posso não ter carro, eu posso não ter carroça, eu posso não ter bois. Eram os bens mais preciosos daquela época, irmão. Quem tinha carroça, quem tinha bois naquela época era rico.
E eles não tinham nada disso. Eles carregavam apenas a presença de Deus. Eu imagino eles dizendo assim: olha, eu não tenho carro, eu não tenho carroça, eu não tenho bois, mas eu não troco aquilo que eu tenho por aquilo que vocês têm. Não troque a presença de Deus, irmãos, por nada nessa vida. Deus quer te entregar coisas grandes, Deus quer realizar as promessas, mas do que adianta a promessa ser entregue sem a presença de Deus? E para ter a presença de Deus, Davi entendeu isso, Moisés entendeu isso. Uma certa feita, Deus falou para Moisés assim: Moisés, pode ir que eu vou te dar a vitória. Aí Moisés falou assim: Senhor, vamos. E o Senhor falou: não, Moisés, eu vou enviar um anjo para que vá, derrota os inimigos, você chegue lá, já vai estar tudo na bênção. Moisés falou assim: ó, se o Senhor não for comigo, eu não vou me retirar daqui. Baraxandarábia. Sabe o que é isso? Moisés estava falando: eu prefiro ficar sem a promessa, mas ficar com a tua presença. Eu prefiro ficar sem aquela bênção, mas continuar com a tua presença. Não troque a presença por nada nessa vida. Não troque a presença de Deus por nada que o mundo lhe oferece. Não troque a presença de Deus por nada nessa vida. Amém, meus irmãos? Eu queria que você guardasse essa palavra. Outro dia, outra hora, eu creio que o Senhor vai nos permitir, e a gente vai terminar, vai falar mais sobre o que Davi fez para que ele trouxesse a presença de Deus. Então a primeira eu queria que você guardasse: ele obedeceu. Então, para que você tenha a presença de Deus, obedeça. É culto de libertação. Se coloque de pé. E Deus quer abençoar a tua casa, como abençoou a casa e a família de Obed-edom. Deus quer libertar os da sua família. Deus quer libertar a tua casa. Deus quer libertar a tua família. Mas para que isso aconteça, eu preciso valorizar aquilo que é de Deus. Eu preciso saber que aquilo que é sagrado é sagrado. Não entre nessa modernidade do mundo. Não vem para cá, é mais um culto, é mais um dia de oração. Ah, quem vai estar lá é fulano. Não, vem, vamos juntos, porque aquilo que é santo continua sendo santo. Deus não sofre mutação, Deus não muda. A humanidade muda, os homens mudam, o século, o ano muda, mas Deus continua o mesmo. Então, para que muitas coisas aconteçam na minha e na sua vida, é necessário a gente começar na obediência. Então Deus essa noite está nos chamando para um compromisso, como foi falado, de ombros, ter compromisso, ter obediência com as coisas de Deus. Só assim teremos uma vida abençoadora. Porque senão, você pode até, com o tempo, já usar o tempo, né, agilidade, né, como foi falado aqui, em um curto período de tempo você achar que deu certo. Então é melhor você começar devagar, suando a camisa, como é falado,
E um dia lá no céu, na glória, você dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Olha o louvor. Nem eu, nem Daniele falamos o que ia louvar, o que ia pregar, nem sabíamos. O Espírito Santo que ministrou o nosso coração. Senhor, valeu a pena. Do que você começar rápido, com agilidez, e se enrolar, se embaraçar, e terminar num fracasso, como na primeira tentativa de Davi. Então guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, amém? As palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus.